Detroit Pistons 109-107 para cima do Denver Nuggets, um jogaço entre duas das melhores equipes da NBA, onde o Detroit abriu uma vantagem muito grande logo no primeiro quarto, mais de 10 pontos de vantagem. No segundo quarto, o Denver corta essa margem. No terceiro quarto, o Detroit retoma essa margem. E no último quarto, o Denver corta essa margem de novo, quase que por completo. O jogo, basicamente, no último minuto é definido em lances livres, e aí o Jamal Murray acaba desperdiçando grandes oportunidades, perdendo muitos lances livres, e isso acabou fazendo com que o Denver perdesse e, consequentemente, o Detroit vencesse. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Detroit sobre o Denver no outro canal. Eu trouxe a análise da vitória do Philadelphia 76ers sobre o Milwaukee Bucks. Tá bom? Só destacar, eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h30 da manhã. Ou seja, eu tô me esforçando bastante, cara, para trazer esse vídeo. Então já se inscreve, ativa o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos e deixa aí um like também. Beleza? Vamos começar olhando pro lado do Denver, porque foi o mandante. O Denver que ainda tá sem o Jokic, mas teve recentemente o retorno do Valanciunas, então já é um pivô para pelo menos fazer a função do seu reboteiro do time, né? Enfim, o cestinha do Denver e do jogo foi o Jamal Murray, que fez 24 pontos, além de 5 rebotes e 10 assistências. Ele teve 7 de 18 nos arremessos, dá um pouco abaixo de 50%, e 0 de 6 nos arremessos de 3 pontos. Um aproveitamento horrível, né? O Jamal Murray não fez uma partida brilhante, mas mesmo assim foi o cestinha do jogo. Sem o Jokic, é ele que carrega esse time do Denver Nuggets. Enfim, que nem eu falei, na reta final do jogo ele teve oportunidade de lances livres, teve duas chances de arremessos de 3 pontos que viraram faltas, ou seja, duas chances de bater 3 lances livres. Na primeira oportunidade, onde se ele converte todos, o Denver empatava o jogo, ele errou um dos arremessos. E na segunda oportunidade, faltando menos de 1 segundo no relógio, ele também tinha que converter os 3 arremessos para empatar o jogo. Ele logo de cara errou o segundo, e aí teve que forçar um terceiro arremesso para tentar pegar o rebote e fazer uma cesta de 2 pontos, e aí errou. E aí é por isso que o Detroit venceu, justamente por esses 2 pontos. Se o Jamal Murray tivesse sido efetivo, já naquela primeira bola o Denver teria empatado. Mas nessa última teve a chance de novo e ele acabou desperdiçando. No geral, o Jamal Murray foi o cestinha do jogo, mas pode fazer muito mais, e nos lances livres ele ficou devendo. Depois dele é o Valanciunas, olhando primeiro pelos titulares, né? Depois eu passo pelos bancários. Valanciunas com 16 pontos, além de 16 rebotes, muita imposição. Valanciunas que matou uma bola tripla, hein? 1 de 1 em arremesso de bola tripla, então vai destacar isso daí. Mas enfim, 16 rebotes, muita imposição, ainda mais contra um time que é tão forte, tão físico como esse time do Detroit. Uma partidaça do Valanciunas, cara. Depois, Peyton Watson com 13 pontos, 6 de 20 nos arremessos, aqui é um ponto ruim. Ele que cresceu demais nesse momento sem o Jokic, chamou o protagonismo, mas dessa vez ficou abaixo o Peyton Watson. Aproveitamento muito ruim, ele arremessou mais do que o Jamal Murray, fez praticamente metade dos pontos. Depois, o Spencer Jones com 12 pontos, mas 4 de 5 nos arremessos, aproveitamento muito bom. E fechando os titulares, o Pickett com 4 pontos, ele deu apenas uma assistência, cara. Pegou 3 rebotes, mas apenas uma assistência, ele que geralmente ajuda nesse quesito. Indo para os bancários, Tim Hardaway Jr., 14 pontos, mas 5 de 13 nos arremessos, não é muito bom. Ele que veio justamente do Detroit pro Denver. O Strater fez 4 pontos. Bruce Brown, 16 pontos, além de 7 rebotes. 7 de 10 nos arremessos, grande jogo do Bruce Brown. E fechando os bancários, o Naj com 4 pontos, além de 6 rebotes. Um Denver sem o Jokic, um Denver sem o Aaron Gordon, um Denver sem o Cameron Johnson, sem o Christian Brown. Tá sem praticamente uma rotação inteira o Denver, e mesmo assim continua competitivo, e mesmo assim conseguiu uma sequência boa de resultados recentemente, cara. Oscilando, porque esse time tá longe de ser 100% do que pode, né? O Denver tá conseguindo ser competitivo com Pickett, Spencer Jones e Peyton Watson e Valanciunas, cara, ajudando o Jamal Murray. Então, é de se destacar bastante. É um time que, se você olha só esses titulares, você olha e fala, é um time que o Brooklyn Nets, se bobear, pode ganhar. Mas o Denver continua sendo competitivo.
mesmo com esse tanto de desfalques. E que nem eu falei, se o Jamal Murray tivesse com a pontaria afiada nos lances livres, o Denver poderia ter inclusive ganho. Indo pro lado do Detroit agora. Grande destaque aqui o Cunningham com 22 pontos além de 11 assistências, 9 de 17 nos arremessos, dá um pouco acima de 50%, bom jogo dele. O Tobias Harris com 22 pontos além de 8 rebotes, 10 de 15 nos arremessos, aproveitamento muito bom. O Jalen Duren com 14 pontos além de 8 rebotes, também foi bem. Alsar Thompson 14 pontos além de 4 rebotes, 5 de 7 nos arremessos, muito bem também. E fechando os titulares, o Duncan Robinson 2 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, 1 de 9 nos arremessos. Ele fez um péssimo jogo, vem de jogos recentes que ele de vez em quando tem algumas atuações assim, só que esses 2 pontos vieram no último minuto de jogo. Ou seja, ele fez uma partida horrível, só que quando tinha que aparecer, ele apareceu. E é isso que interessa, né? O Detroit venceu. Se você faz 1 ponto e o seu time ganha, é isso que interessa. Se você faz 50 pontos e o seu time perdeu, não adiantou de nada. Então, vale destacar o Duncan Robinson, que no momento decisivo apareceu. Só que fez um jogo horrível. 0 de 8 nas bolas triplas, por exemplo. O único arremesso para 2 pontos dele, ele converteu. É basicamente isso. Enfim, indo para os bancários, o Yankees foi muito mal. Yankees zerado, 0 de 8 nos arremessos. O Detroit venceu mesmo com o Duncan Robinson tendo 1 de 9 nos arremessos e o Yankees tendo 0 de 8 nos arremessos. E mesmo assim venceu o Denver Nuggets. Aí o Javonte Green com 10 pontos além de 6 rebotes. A Isaiah Stewart com 7 pontos. O Ron Roland com 10 pontos. E o Ivey com 8 pontos também. No geral, é impressionante, cara. O Duncan Robinson e o Yankees tiveram um aproveitamento horrível. Somados, eu tô falando de 1 de 17 nos arremessos. Isso é horrível. Só que mesmo assim conseguiu vencer do Denver Nuggets. O Detroit pode jogar mais do que jogou. E o Denver vai lidando com essas lesões, esses desfalques. Tá sem o seu principal jogador, que é o Jokic. Tá sem o Gordon, que depois do Jamal Murray é o principal cara que ajuda o Jokic. Tá sem o Cameron Johnson, que veio para ser o substituto do Michael Porter Jr. Tá sem o Christian Brown, que tinha virado titular desse time também. Cara, tá sem 3 titulares, 4 titulares. Tá sem 4 titulares, que é o Christian Brown, o Cameron Johnson, o Jokic e o Gordon. É difícil, cara. O Denver perdeu tudo, pô. Então, assim, mesmo assim continua competitivo e teve bons resultados. É natural, tá perdendo para um líder de conferência, tendo praticamente a sua rotação inicial inteira fora, só tendo o Jamal Murray de titular. Então, é natural o Denver perder para o Detroit hoje em dia. Só que a questão é o jeito que foi, né? O Jamal Murray errando lances livres. Mas, enfim, um jogo muito equilibrado, alternâncias em protagonismo dentro do jogo, mas com Detroit quase sempre estando à frente. E que na reta final o Jamal Murray teve a chance de empatar o jogo, mas nos lances livres foi muito mal, como eu falei. Ele vai ter que treinar bastante. Hoje e amanhã, a principal coisa que o Jamal Murray tem que fazer vai ser bater lance livre, para retomar a confiança e dentro dos jogos não errar mais esses momentos decisivos. Mas ele é um grande jogador, um baita jogador. Só que, de novo, é um Denver que só tem o Jamal Murray de titular. Todos os outros estão desfalcando o Denver. E mesmo assim consegue ser competitivo. Mostra a força desse coletivo. Muita gente achava que era completamente dependente do Jokic. E é muito dependente do Jokic. Só que eu tô surpreso, porque mesmo sem o Jokic, o Denver continuou competitivo. Conseguiu grandes resultados. Agora contra um líder de conferência como é o Detroit. Quase venceu também. Ficou por pouco. Mesmo tendo, de novo, só o Jamal Murray. E mesmo assim, o Jamal Murray foi quem errou o que precisava acertar para o Denver no mínimo empatar. Enfim, com isso, vitória do Detroit Pistons. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!